Estratégias para anunciar no feed de notícias e no Feeds Mobile. Anunciar no feed de notícias do Facebook é uma estratégia altamente eficaz e a cada ano mais e mais pessoas e empresas estão optando por investir também nesse tipo de anúncio e não ficar apenas com aqueles anúncios da lateral da direita da sidebar. Isso é muito bom, porque o fato é que os anúncios de feed de notícias realmente funcionam e, em média, os anúncios do feed de notícias eles têm uma taxa de CTR 44 vezes maior do que um anúncio de sidebar, por exemplo. E também uma taxa de conversão 5 vezes mais alta do que os anúncios da sidebar, que são os anúncios da coluna da direita da tela do Facebook. E os anúncios de feed de notícias, eles alcançam esses resultados com um custo por conversão cerca de 67% menor do que os anúncios da sidebar também. Dentro do ramo de marketing e publicidade, os anúncios no feed de notícias, eles fazem parte de um anúncio muito poderoso, um grupo de anúncio muito poderoso chamado anúncios nativos ou anúncios naturais. E o que é exatamente um anúncio natural? É um tipo de anúncio que não parece propaganda, tá? Por quê? Porque ele fica integrado à plataforma que ele está sendo apresentado e ele não interrompe a atenção do usuário. Como que acontece, por exemplo, num pop-up, num banner, ok? Numa propaganda, é um anúncio de pré-vídeo, um comercial de TV. Esses são modelos de anúncio que interrompem a experiência, que interrompem a ação do usuário. Já o anúncio nativo, em vez dele interromper a atenção do usuário, ele integra os anúncios na experiência que o usuário está vivendo. E às vezes ele nem percebe, o usuário nem percebe que aquilo que ele está vendo é um anúncio ou uma propaganda. E é por isso que aqui no feed de notícias não parece um anúncio, ele parece como, por exemplo, uma postagem natural que o usuário está acostumado a ver no Facebook. E por isso, as pessoas elas não ignoram os anúncios aqui do feeds. Pelo contrário, elas até se envolvem mais com eles. Elas curtem, elas compartilham, como se fosse um post normal que ela está acostumada a ver no feed de notícia dela. Já na sidebar, na coluna da direita, eles realmente parecem anúncios. E todas as pessoas que acessam o Facebook, elas já entram sabendo que aquela área é reservada para o anúncio. Eles não causam o mesmo efeito que o feed de notícias pode causar nos anúncios. Então o retorno de um anúncio natural, com certeza, é bem mais significativo e bem maior do que se fosse um anúncio com cara de banner, com cara de propaganda. Por exemplo, quando você está lá no YouTube, quando você entra para você ver um vídeo, aí de repente no começo do vídeo aparece aquela propaganda lá, 5 segundos, para você tem que ver aqueles 5 segundos de vídeo para pular o anúncio. Aqueles 5 segundos são terríveis. Acho que 99% dos usuários não vê a hora daqueles 5 segundos passar para poder clicar e ver o vídeo que ela quer ver. Então aquilo é um anúncio que interrompe o usuário, é um anúncio com cara de propaganda, ok? Já os anúncios do feed de notícias, eles não parecem com anúncios, porque eles se misturam às postagens dos seus amigos, das páginas que você curte no feed de notícia, ok? E é por isso que as estratégias que você vai usar para anunciar no feed de notícias tem que ser diferente das estratégias que você usa para anunciar na sidebar, ok? Então nessa aula eu vou te mostrar 5 das minhas estratégias favoritas para você aproveitar o máximo dos seus anúncios do feed de notícias no Facebook, tanto no feeds desktop quanto no feeds mobile, ok? Então vamos começar. A primeira estratégia que você vai usar é simplesmente pensar antes de criar um anúncio no feed de notícias. E o que isso significa? É você saber selecionar o tipo de anúncio correto de acordo com o objetivo que você tem para sua campanha. Vou te dar um exemplo. Se o seu objetivo for aumentar a quantidade de cliques no seu site, de visitas no seu site, no seu blog, na sua loja virtual, ou seja, tirar o usuário do Facebook e levar ele para o seu site, para a sua loja, então você vai selecionar o objetivo cliques no site, ok? Como eu já te mostrei. A gente até falou isso nas aulas anteriores, ok? Então, um desses objetivos é o clique no site, por exemplo. Então, para esse objetivo de aumentar o tráfego do seu site, primeiro, você vai selecionar esse objetivo e você vai fazer um anúncio no feed de notícias
com o formato post de site, que você já viu também na aula anterior. Porque esse tipo de anúncio, com o seu link direto no feed de notícia do usuário, ele costuma ter uma taxa de conversão até 30% maior em comparação com um post de imagem, por exemplo, com o seu link na descrição da imagem, ok? E quando eu digo taxa de conversão, eu quero dizer conversão final, aquela conversão que você quer que o usuário faça. Seja, por exemplo, entrar para a sua lista de e-mail, seja comprar o seu produto, ou mandar um pedido de orçamento para você, preencher um formulário, enfim. A taxa de conversão quer dizer a conversão final que eu estou falando, não é a taxa de cliques, ok? Bom, por outro lado, se o seu objetivo é aumentar o engajamento das pessoas com a sua fanpage, é fazer com que a sua fanpage tenha mais engajamento dos seus fãs com ela, então aí você vai escolher o objetivo envolvimento com publicação, ok? E vai patrocinar um post de imagem na sua fanpage. Por mais que o Facebook permita que você impulsione qualquer tipo de post, seja vídeo, seja texto, ok? A imagem, ela é o post que mais, ela é o tipo de post que mais gera engajamento entre os fãs e a sua fanpage, ok? E o resultado é que os anúncios de post de imagem, ele costuma ter uma taxa de clique de até 23% maior em comparação com os anúncios de postagem de link, do que se você fosse postar um link para o seu site, que eu falei agora há pouco, ok? Então, o que eu quero dizer? Se você for querer tirar o usuário do Facebook e levar para o seu site, anuncie o link do seu site, porque no link do seu site, quando você anuncia o link, o próprio Facebook ele já puxa a imagem que está lá para a pessoa clicar. Então, quando a pessoa clicar naquela imagem, você pode até trocar aquela imagem se você quiser, tá? Então, quando a pessoa clicar naquela imagem, ela vai direto para o seu site, ela vai direto para a sua página. Já se você se você anunciar, postar uma foto na sua fanpage, postar uma foto na sua timeline e anunciar esse post da foto, quando o usuário clicar naquela foto, ele não vai para o seu site, ele vai para o seu álbum de fotos no Facebook, ok? E isso vai fazer com que a sua taxa de engajamento com a sua página aumente naturalmente. Então, se você quer postar, se você quer que o usuário, levar o usuário fora do seu site para vender alguma coisa, com que ele entre na sua lista, enfim, poste o link, faça um post de link, ok? Se você quer aumentar o engajamento com a sua página, patrocine uma imagem, faça o tipo de post envolvimento com publicação, porque quando ele clicar, ele vai para o álbum de fotos no Facebook, ok? Aí onde ele vai poder curtir, compartilhar, comentar a sua imagem, ok? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você souber criar um anúncio de acordo com o objetivo específico que você determinou na sua campanha, então os resultados desses anúncios, eles vão trazer para você vão ser bem mais expressivos do que simplesmente você fazer um anúncio sem pensar no objetivo, ok? Então note que dessa forma você vai estar fazendo um anúncio otimizado para o objetivo que você escolheu lá no começo. A segunda estratégia é a estratégia que eu chamo de meio a meio. O que é isso? É você colocar pelo menos metade, 50% do seu orçamento que você reservou para o Facebook Ads para o feed de notícias e a outra metade para a sidebar, para a coluna lá direita. Não só porque os anúncios do feed de notícia têm um desempenho melhor do que os da sidebar, mas também porque eles têm vários outros benefícios adicionais, como por exemplo o número de alcance do Feeds Mobile, que é o feed do celular, que é bem maior, já que esse é o único tipo de anúncio que o Facebook envia para os celulares, o Facebook envia para os smartphones, para os tablets, enfim. Então você só vai conseguir alcançar esse público-alvo através do Feeds Mobile, vai ser bem maior do que se você anunciar só na sidebar, por exemplo, porque a sidebar ela vai aparecer só para quem entra no desktop, para quem entra de um computador, para quem entra de um notebook, enfim. Já se você não patrocinar, se você não anunciar também no Feeds Mobile, você vai perder uma grande parte dos usuários que entram no Facebook não vão ver o seu anúncio, ok?
Hoje, parece que mais de 74% dos usuários do Facebook já acessam a rede pelo celular. É um número muito expressivo, ok? E esse número ele só vem aumentando a cada ano, a cada dia, ok? Mais e mais pessoas elas estão migrando para o Facebook, para o smartphone, para os tablets, enfim, isso só vai aumentar a cada dia que passa. Então, simplesmente não dá para você ignorar o Feeds Mobile de maneira nenhuma, ok? Senão você vai ficar para trás. Bom, então vamos agora para a terceira estratégia, que é a estratégia de separação de feeds. E o que é exatamente isso? Para você otimizar o seu orçamento e também otimizar os resultados dos seus anúncios de feeds de notícias, o melhor é você fazer grupos de anúncios separados para feeds desktop e para feeds mobile, ok? Separar um orçamento específico para cada um deles e também uma estratégia de anúncios para cada um desses dois. E por que eu estou falando isso? Na verdade, é bem lógico, tá? Pensa comigo, se o público-alvo que acessa o Facebook pelo computador, pelo desktop, e o público-alvo que acessa o Facebook pelo celular, pelo um tablet, são dois públicos completamente diferentes. Eles estão em lugares diferentes, eles estão em momentos diferentes. Então, não faz sentido você fazer uma campanha igual para os dois feeds de notícias. Por exemplo, é a mesma coisa quando uma empresa faz um comercial para aparecer, por exemplo, na TV e depois ela faz outro completamente diferente para aparecer no rádio. Os comerciais têm que ser diferentes porque os públicos são diferentes, ok? A plataforma é diferente e a experiência do usuário ela é diferente. O público de desktop, na maioria das vezes, ele está no trabalho ou em casa, ok? E algumas vezes na escola também. Já o público mobile, ele está numa cafeteria, ele está na rua, ele está no shopping, ele está com os amigos dele, enfim, ele está num momento de distração, ele está num momento totalmente diferente do que naquela pessoa que está no trabalho ou em casa, por exemplo. Ou seja, são públicos que estão vivendo experiências diferentes. Então, por isso, você tem que fazer anúncios diferentes, você tem que mostrar coisas diferentes para essas pessoas que estão em momentos diferentes, ok? Então, você vai ter bem mais resultados se você fizer campanhas separadas, se você fizer conjuntos de anúncios separados para cada um desses feeds. Além disso, de acordo com alguns estudos que eu já acompanhei, tá? A taxa de CTR, que são as taxas de cliques de um anúncio, ela é 187% maior para o feeds mobile do que para o feeds desktop. É uma diferença gritante, é uma diferença gigantesca, ok? O custo por clique também é 22% mais baixo para campanhas exclusivas, para grupos de conjunto de anúncios exclusivos do Feeds Mobile. Então, olha a diferença que vai fazer você criar um conjunto de anúncios para o Feeds Mobile, um conjunto de anúncios para o Feeds Desktop e um conjunto de anúncios para Sidebar também. Então, olha, como regra geral aqui, eu aconselho que você sempre opte por fazer conjunto de anúncios separados para cada formato de anúncio, mesmo que o anúncio seja o mesmo, tá? Idêntico para os dois feeds, para o Feeds Mobile e para o Feeds Desktop. Faça conjunto de anúncios separados para cada um deles, ok? Na verdade, até para Sidebar eu recomendo que você faça conjuntos separados, ok? Assim você vai estar otimizando muito mais os resultados e o orçamento das suas campanhas, ok? E vai ficar bem mais fácil de você mensurar depois qual o anúncio que está dando mais resultado para você e para o seu negócio. Bom, agora a quarta e penúltima estratégia é você usar a rotação de anúncios. E o que é isso, Felipe? O que é rotação de anúncios? Olha, os melhores anunciantes que usam o Facebook Ads, os que conseguem mais resultados, eles fazem uma rotação de anúncios no Facebook Ads. Para quê? Para gerenciar a frequência de exibição desses anúncios. E o que é frequência de exibição? É a quantidade que ela está aparecendo, os horários que ela está aparecendo, ok? Para gerenciar também o volume de impressão dos anúncios, ou seja, quantas vezes, em quantos computadores eles estão aparecendo diferente, quanto mais pessoas estão vendo esses anúncios. E para manter as taxas de cliques, a CTR,
altas e consistentes sempre, ok? Essa estratégia ela é muito eficiente. Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, 5 anúncios diferentes para colocar no seu conjunto de anúncios, o Facebook ele vai exibir esses 5 anúncios nos primeiros dias, ok? Mas com o passar dos dias, se um anúncio estiver gerando mais resultado do que os outros, e é o que geralmente acontece, então o próprio Facebook ele começa a exibir só aquele anúncio que está gerando mais resultados. E vai começar a exibir bem menos os outros 4 anúncios, mesmo que você tenha ativado para que todos eles sejam exibidos, ok? O Facebook ele vai dar preferência para aquele anúncio que está gerando mais resultado. Então o que vai acontecer? Acaba que um anúncio é exibido mais vezes que os outros, correto? E o que pode acontecer aqui é que uma mesma pessoa vê esse mesmo anúncio várias e várias vezes no feed dela, ok? Durante vários dias que a sua campanha vai ficar ativa. Só que isso estressa o usuário. Ninguém gosta de ficar vendo a mesma coisa no seu feed de notícia todo dia, ok? Isso acaba com a paciência do usuário. Ninguém gosta disso. Ele não quer ficar vendo o mesmo anúncio várias vezes. E também tem o fato de que se ele viu o anúncio uma vez e não clicou, não converteu para você, provavelmente se ele vê aquele mesmo anúncio pela segunda vez, ele não vai clicar, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta e nem na 10ª vez. Ou seja, vai ser impressão desperdiçada, o que consequentemente vai abaixar a quantidade do seu CTR, vai abaixar a porcentagem do seu CTR, ok? Agora, se da segunda vez que ele vê o anúncio for um anúncio diferente, for uma imagem diferente, for, enfim, um anúncio completamente diferente, e você vai ter uma nova oportunidade de chamar a atenção daquele usuário de novo. E aí, sim, você vai ter maiores chances do usuário clicar no seu anúncio e poder ganhar a conversão daquele usuário, ok? Então, a estratégia de rotação consiste em você estar sempre fazendo vários anúncios diferentes para revezar no feed de notícia do usuário, ok? Para quê? Para que ele não fique sempre vendo os mesmos anúncios repetidos todos os dias, ok? Na sidebar, na coluna lateral da direita, até que não tem problema de você exibir o mesmo anúncio várias e várias vezes. É até bom, na verdade. Mas no feed de notícias, isso é péssimo, ok? Estressa bastante a experiência do usuário com você, com seu anúncio, com seu negócio. Então é importante você lembrar de sempre fazer a rotação de anúncios na sua campanha de feed de notícia, ok? Não esqueça de fazer isso. Agora é o que eu vou te falar a quinta e a última estratégia, ok? Que na verdade é a melhor de todas, ok? E o que é essa estratégia? É você oferecer valor para os seus leads. Uma das melhores coisas que você pode fazer no seu feed de notícias é criar ofertas para os seus fãs e também para os seus não fãs para poder gerar leads e construir e aumentar a sua lista de e-mails através do Facebook. Qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de fanpage pode criar uma oferta, ok? Nessa opção ao criar um post, ok? Então, nesse caso, ao invés de você criar uma oferta para vender um produto, tipo assim, compre isso com 20% de desconto, ou então, pague só R$ 99,00. Não. O que eu faço e o que eu recomendo para você fazer também é criar uma oferta para dar alguma recompensa de graça em troca dos e-mails do usuário. Esse é o tipo de anúncio que mais gera resultados no feed de notícia disparado, ok? Onde você oferece alguma coisa muito boa de graça, uma recompensa de valor em troca do e-mail do usuário. Ele vai clicar no anúncio e vai cadastrar o e-mail dele lá na sua página de captura ou até mesmo na sua fanpage, se você preferir, ok? Então não é bom você fazer uma oferta de venda, você fazer uma propaganda, você fazer um mega desconto, porque você não sabe se aquele usuário ele está no momento de compra dele, ou se ele está buscando o seu produto ou se não está. E pode até ser que o seu anúncio seja rejeitado pelos usuários por parecer com um banner de propaganda, com uma pop-up, com uma oferta, ok? Então lembre-se que os anúncios do feed de notícias tem que ser anúncios nativos, anúncios naturais, anúncios que não pareçam propaganda, ok? E essa recompensa que você precisa oferecer tem que ser algo sedutor,
que faça valer a pena o clique do usuário. Porque no Facebook ele vai preferir muito mais rolar as páginas para baixo e ficar horas lá vendo o feed de notícia dele do que clicar em alguma coisa para poder sair do Facebook. Então, para você fazer ele clicar, você tem que oferecer algo bastante irresistível. Tem que valer a pena ele clicar lá e sair do Facebook, ok? Então pense no que pode mais valer a pena para o seu usuário, para o seu avatar clicar e sair do Facebook. Além da oferta, uma outra forma também que você tem é patrocinar uma postagem com o link da sua recompensa, ok? Assim vai ser um post com o link direto para a sua recompensa. Em vez de fazer simplesmente uma oferta lá, criar uma opção de oferta com um anúncio, você também tem essa opção de criar um post com o link direto para a pessoa acessar a sua página de recompensa, ok? Bom, então essas são as minhas 5 estratégias preferidas para se sobressair com os seus anúncios no feed de notícias, tanto no desktop quanto no feeds mobile. E você também não pode deixar de lado a principal regra do Facebook sobre anúncios no feed de notícias e também na sidebar. Então, qual é essa regra? É não usar imagem com mais de 20% de texto. Essa regra é muito importante. Qualquer imagem de qualquer anúncio no Facebook Ads que vai para o feed de notícias dos usuários, ela pode ter alguma coisa no texto, ela pode ter alguma coisa escrita na imagem, ok? Mas esse texto, ele não pode tomar mais do que 20% do tamanho da imagem, ok? Então é bem melhor você já fazer uma imagem certinha, sem muito texto, para depois você não ser penalizado e o seu anúncio ser reprovado no Facebook, ok? E para você saber exatamente se a sua imagem está ou não com mais de 20% de texto, o próprio Facebook ele tem uma ferramenta muito bacana que faz essa contagem para você. Então, antes de você publicar o seu anúncio, eu recomendo que você coloque a sua imagem nessa ferramenta e ele vai dizer se ela está liberada ou não para o seu anúncio, ok? Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui embaixo desse vídeo para você acessar ela, ok? Então é isso. Olha, de maneira geral, você precisa ter em mente que os anúncios do feed de notícias são anúncios nativos, ok? São anúncios naturais, anúncios que não parecem propaganda, que não quebre a experiência, não quebre o padrão, ok? Não faça um anúncio com cara de propaganda, com cara de pop-up, que corta a experiência do usuário. Isso não é bom e isso não gera resultados no feed de notícias, ok? O maior impacto que seu anúncio pode causar no feed de notícias é você fazer com que ele se misture no feeds e pareça uma postagem natural, não um anúncio, ok? Aí sim você vai ver os grandes resultados surgirem para os seus anúncios de feed de notícia, ok? Então é isso, olha, coloque essas estratégias em prática na hora de você criar os seus anúncios de feed de notícias. E eu vejo você na próxima aula. Até mais!